Começando mais um Benjamin. Não olha pra mim com essa cara não, hein, velho. Não me estranha, não. Benjamin Mucho. E olha só, quem tá com a gente também é a KTO. Na hora de fazer a tua fezinha, fazer a tua aposta, acessa lá. Agora é kto.bet.br. KTO é uma das bets, as primeiras a serem regularizadas. Gente, pode ir tranquilo, precisa ter mais de 18 anos. E não esqueçam de uma coisa, tá? Aposta não é investimento, não é renda extra. É para você brincar, se divertir com responsabilidade. Não façam loucuras, tá bom? E precisa ter mais de 18 anos, hein? Fala, Benja. Caramba, velho. Tô fazendo as contas, Betão. Puta, quantos anos a gente se conhece? Eu conheci você na base do Corinthians. É um tempão, hein? Mais de 20. Porra. A Elô, na época, tinha 61. Que ela fez, inclusive, a entrevista com o Barbosa. Fez uma entrevista com o Barbosa. Quando o Barbosa tomou o gol, acabou o jogo, tadinho. O Barbosa, a Elô tava lá com... Era um microfone gigante na época, né? E o gravadorzão do lado. É, a Elô tinha 23, 24 anos. Bom, Betão, obrigado por você ter vindo aí. Valeu, Benja. Muito prazer estar aqui com vocês aí. Uma alegria pelo convite. Ô, Betão, você não envelhece não, velho? Tô embalsamado, cara. Você tá com quantos anos? Vou fazer 42. Ah, não é possível. Ô, dá uma dica lá pra Elô, velho. Elô, treinar bastante, correr bastante, vamos... Botox pra caceta. Caraca, Betão, você tá com o mesmo peso, velho? Mesmo peso, Benja. Tô com o mesmo peso tem mais de 10 anos. 79 quilos. Caraca! Todo jogador, quando para, ele dá uma engordadinha. Alguns, né? A maioria, Alguns. a maioria. Mas dá uma engordadinha, porque ficou treinando a vida inteira, aquele ritmo alucinante, viagem, treino, tal. Pô, você tá igualzinho, cara. Eu encontrei o André Santos, o ex-lateral. Ele mora lá em Floripa também. Lá em Floripa, né? Ele pode jogar antes de mim, daí ele falou assim, pô, Betão, você vai ver, cara, vai dar um ano, você já vai estar cheião já. Eu falei, André, eu só quero engordar depois do segundo ano de aposentadoria. Tô chegando no terceiro ano e tô mantendo ainda. Quem engordou pra caramba? O Zé Roberto, que não se cuida. O Ricardo Oliveira, que não se cuida. O Kaká. O Kaká, que não se cuida. Ô, Betão, o que você gosta mais? Ser jogador, ser comentarista ou ser dirigente? Cara, ser jogador era bom, cara, porque, assim, eu gosto da responsabilidade de estar em campo para resolver, né? O ser dirigente é um pouco mais complicado, porque por mais que você saiba o que deve ser feito, você não tem a autonomia de fazer, você não tem como você entrar no campo e fazer. Agora, o ser comentarista está sendo bem bacana também, porque eu vivenciei em campo tudo aquilo, então a gente tem uma visão diferente do que realmente acontece em campo, e não só uma opinião aleatória, mas você viveu em campo, então você tem uma visão muito bacana. Mas esse momento como comentarista está sendo muito bacana. É muito legal, né, que você está fazendo lá na TNT. E o Betão, mas quando você vai comentar hoje, velho, você mede as palavras para não nem tanto para você de repente se empolgar demais para elogiar alguém pra caramba e às vezes é uma coisa de momento, e nem tanto para descer o sarrafo? Sim, como tá nesse início, para mim é uma experiência muito nova, muito recente. Então a gente toma um certo cuidado. E aí eu levo para algo que eu vivenciava quando era jogador, né? Quando ouvia um tipo de crítica, que eu via que a pessoa não estava criticando somente aquele momento, mas sim todo um contexto. Eu acho que o jogador ele sente isso, né? O jogador ele sente isso, não é legal no meu ponto de vista, né? Esse tipo de análise que leva para o extra-campo, enfim. Mas nesse primeiro momento eu estou tomando bastante cuidado, porque é um aprendizado para mim. Você acha que quando você jogava você tomou muita porrada injusta? Você ouviu muita coisa pesada? Assim, muitas vezes porque eu proporcionei isso, né? Então vou dar um exemplo para você. Eu, quando era jogador, meu pai sempre falava isso para mim. Pô, você quer ajudar todo mundo, você quer fazer de todo mundo, daí a bola chega lá na área, onde era para você estar, você não estava. E aí parecia que sempre a culpa era sua, que estava chegando sempre atrasado nos gols. Mas era do meu jeito de ser, eu queria ajudar todo mundo, tinha aquele ímpeto de querer ajudar todo mundo, e eu recebi a crítica por não estar naquele lance, mas tinha um contexto porque eu recebi a crítica. Mas assim, fazia parte da minha personalidade, sabe? O meu empresário, na época, o Cláudio Gadanho, ele falava assim pra mim, Betão, sai um pouco da televisão, sai um pouco de entrevista, né? Daí eu falava pra ele, Cláudio, é meu jeito, cara, eu sou assim... Não, era isso que eu ia falar. A minha crítica que eu fazia a você nunca era jogando.
Porque até acho que você foi... Acho que a galera exagerou um pouco com você, porque você também deu um azar do caramba, porque você pegou um momento muito ruim no Corinthians também. Muito. Muito ruim. Muito ruim. Mas muito ruim. E aí depois a gente até se fala sobre isso, sobre a questão do rebaixamento, que todo mundo fala que aconteceu em 2007, eu tenho uma visão um pouco Então, mas diferente. você pegou um time muito ruim. Mas o que eu cansava de falar, e até os caras na época falavam assim, mas o Benja puxa saco do Betão. Ele puxa saco Verdade, do o pessoal Betão. falava isso mesmo. Porque era puxa saco do Betão. Mas por quê? Eu falava, gente do céu, cara, todo jogo, o Corinthians estava numa situação desastrosa. Por que o Betão tinha que ir toda hora dar entrevista? Moleque. Tinha um monte de jogador lá, medalhão, que tinha que botar a cara. E os negros estavam se escondendo. Entendeu? E eu sempre, uma coisa que eu vou sempre defender os corintianos, você sabe, é o terrão. Eu acho que jogador que vem da base do Corinthians, pra mim, ele pode até não... Depois não dar certo, não virar, mas eu sempre vou olhar diferente. Pô, o cara que veio lá do terrão é do terrão. E eu falava, pô, o Betão tá indo, porque o Betão é corintiano mesmo. O Betão tá indo muito mais como torcedor, se bobear, do que como jogador. Só que ele vai se ferrar. Porque a cara dele toda hora estampada. Era ele dando justificativa daquilo. Dito e feito. Benja, mas assim, o que eu penso, sabe? Toda essa situação que eu passei no Corinthians... Desculpa, mas você não se eximiu. Sim, justamente. Você não foi cuzão. Justamente. Eu vivi 14 anos dentro do Corinthians, né? Então essa questão de você ir, porque é o time que você gosta, é um fato, é verdade. Porque eu já tive na arquibancada, via o nome gritava os nomes dos jogadores e depois todo mundo gritando meu nome. Então isso quem vem do terrão realmente não tem como separar, isso é diferente. E eu queria defender o meu clube, né? Não queria defender a minha imagem, eu queria defender o meu clube, né? Eu queria que o meu clube estivesse bem. Então eu tinha essa questão mesmo de encarar a entrevista. Quando a torcida ia cobrar, quem que ia falar com a torcida? Eu ia falar com a torcida. E para mim, posteriormente, criou uma casca assim enorme. Então qualquer situação que eu passei na vida, inclusive, em outros clubes, cara, não me afetava em nada. Pela experiência, pela vivência que eu tive no Corinthians. Desculpa, é que o Yuri Alberto estava aqui, deu uma puta entrevista e ele falou o seguinte, depois do que eu joguei no Corinthians, eu jogo em qualquer lugar do mundo. É isso, Benja. Com certeza. Assim, aí a gente tem que fazer um parênteses. Uma coisa é você jogar no Corinthians, outra coisa é você viver o Corinthians. Né? Então tem gente que vai e joga no Corinthians, como centenas jogaram no Corinthians, mas são poucos que vivem o Corinthians. Porque assim, eu joguei em poucos clubes na minha carreira, né? Fiquei longo tempo em poucos clubes, né? E assim, você viver o Corinthians é outra dimensão. Tanto para quem joga contra e vê aquilo que é o Corinthians, e como a gente que está lá dentro. Então eu fui criado no Corinthians, eu vivi o terrão. Hoje em dia não tem mais terrão, né? A molecada começa no sintético, sei lá aonde. Mas eu vivi o terrão, cara. Eu vivi o terrão, vivi Itaquera, né? onde é o estádio hoje. Ali era um terreno que tinha um buraco e a gente ficava rindo porque o pessoal falava que ia ser o estádio do Corinthians. A gente ria. Como vai ser o estádio aqui? Nosso alojamento está aqui vai ser o estádio? Que jeito? Então, assim, uma coisa, vou repetir, uma coisa é você jogar no Corinthians, passar pelo Corinthians. Uma coisa é viver, e poucos viveram. É isso que eu ia falar, poucos viveram, né? Poucos viveram. Porque as pessoas querem jogar no Corinthians, por quê? Pra ter o status de jogar no Corinthians, mas também não quer só quer o bônus, né? Não quer o ônus de jogar no Corinthians. Então, quem vive... Ô, Betão, você sempre foi um cara, isso não é crítica, pelo contrário, você sempre foi você foi um cara muito bonzinho. Uhum. Você é um cara bom, né? E naquela época, eu achava que os caras estavam também usando da sua bondade, velho. Que caras? Todos aqueles medalhões que se escondiam, pra mim, covardes. Eu ficava, Betão, vou te falar, cara, eu te defendia tanto porque aquilo eu achava muito legal, mas me indignava muito, Betão. Não pode, num clube que nem o Corinthians, um moleque que subiu Sim. que subiu da base, tá indo meter a cara, falar com Gaviões, dando entrevista pra todo mundo, sabendo que a situação tava cada dia pior, e os negros mesmo, ganhando uma bala, tudo dando os leão da montanha, cara. Isso aconteceu muito. Isso é não fato. Muito não, Isso é só fato. teve aquilo. Principalmente ali no ano, talvez de 2006, que foi pós-MSI, que daí começa aquela debanda toda, né? Que a casa começa a
realmente estremecer. Você subiu que ano, Betão? 2001. Eu subi em 2001 com o Luxemburgo, faço 2 jogos no ano, e aí depois o Parreira assume, daí contrata alguns medalhões lá que eu acabo perdendo espaço e volto a jogar realmente em 2003, né? Mas eu acho que 2004, né, tinha uma galera legal ali que não tinha tanto medalhão, mas tinha uma galera meio mesclada, daí 2005 o MSI vem aquela turma toda, e aí em 2006 talvez, acho que pode ser quando acontece esse fato, né, que tem muitos jogadores ali que de repente tinham uma representatividade maior que a minha no futebol, só que eu que assumia as paradas. Mas pra mim assim, Benja, não levo mágoa, pra mim não é peso nenhum, não vi prejuízo pra mim, tá? Mesmo que fiquei marcado por algumas situações que talvez eu poderia ter evitado, poderia me esconder também, mas preferi me expor, e eu acho, como eu falei, cara, me fez muito bem pro restante da minha carreira. Mas em relação a isso, Betão, não tenho a menor dúvida. E quando eu falo, você fala assim, isso eu não tenho mágoa. Não é questão de mágoa, porque a minha visão era de fora. Né? A minha visão era de torcedor, de ficar indignado. Eu acho que tem hora na vida, independentemente se é num time de futebol, cara, eu acho que você está numa empresa e acontece uma coisa, está num momento difícil e tal, eu acho que tem gente que tem que assumir a liderança ali e falar, não, peraí, ó, eu sei que eu tenho um peso, eu sei que eu tenho uma relevância, eu sei que talvez se um outro for, pode ter uma consequência pior, porque é um cara mais novo, é um cara que não tem ainda tanta moral dentro de uma empresa, não tô levando de mim futebol. Eu acho que o cara tem que dar um passo à frente, entendeu? E você fez muito isso, muito. E eu acho que, infelizmente, cara, te meteram um rótulo que eu acho que foi injusto. E aí, sim, com essa vivência que eu tenho como gestor hoje, e pensando e refletindo sobre aquela situação, muitas vezes faltou também um dirigente, como tinha antigamente no Corinthians, vou dar um exemplo, Cittadini. Né, acontecia os rolos no Corinthians, Cittadini inventava uma história lá, ninguém falava mais que tinha perdido o clássico. E talvez nessa minha época, faltou alguém assim que pudesse meio que assumir a responsa também. Né? Quando você fala que o Corinthians começou a cair antes de 2007, ele vinha num processo? Vinha. Assim, o que aconteceu, no meu ponto de vista, tá? E aí podem discordar. O que aconteceu no Corinthians começou em 2003, quando o Corinthians é campeão paulista, e aí depois sai o David, daí começa a sair todo mundo, o Geninho sai, e ali começa uma construção de elenco a cada ano. Aí chega em 2004, contrata aquela galera toda, acho que foi uns 11 jogadores, que veio Adrianinho, Julinho, Rincon, Fábio Costa, enfim, vieram acho que uns 9, 10 jogadores para jogar o Paulistão. Ah, não foi muito bem, daí chegou o Tite, pô, chegamos perto da Libertadores de 2004, agora sai todo mundo, agora contrata Tevez, Mascherano, monta outro elenco. Aí chega no final de 2005, sai todo mundo de novo. Daí chega em 2006, contrata uma outra leva de jogadores. E aí, quando chega em 2007, aí foi uma aposta que o Corinthians fez, que no meu ponto de vista, com a camisa do Corinthians não pode fazer. Que você começa a contratar jogador que foi revelação da Série A não sei o quê. Mas assim, você pode contratar 1, 2? Pode, mas aquela em 2007 contratou muito jogador que era aposta. Né? Veio muito jogador sem peso para vestir a camisa do Corinthians. E ali, na minha opinião, foi quando a bola de neve se formou. E aí eu trago para o extracampo. Desde 2003, eu não lembro se a diretoria se firmou um mesmo gestor o ano inteiro. Né? 2004 mudou, 2005 mudou, 2006 mudou, e 2007 era outra gestão. Aí não tem como nenhum clube se firmar assim. Em algum momento o Corinthians ia se dar mal. Se deu mal em 2007. Então, mas o problema não eram só apostas. O problema também eram jogadores sem comprometimento. Também. Porque uma vez eu entrevistei o Nelsinho Batista, o Nelsinho não negou. O Nelsinho confirmou que uma vez ali, chegou lá em 2007, num treino, passou um parceiro seu. Não, vai. Eu lembro essa história. Você não precisa nem falar que eu conto pra você o que aconteceu. Chegou o parceiro mascando chiclete, e daí depois chegou no campo, né? E aí, quando todo descabelado. Olho vermelho. Olho vermelho. E aí o Nelsinho ficou puto, se ligou no olhar, quando foi falar com o cara deu um oi. E aí, pode sair todo mundo pro trote. Não, pera aí, volta aqui. Antes do trote, deixa eu falar uma coisa.
E aí foi que E tava com um bafo de cachaça monstro. Foi, isso é fato. Então como é que não vai cair? Pois é. Assim, mas aí eu te digo, Benja, se você tem um cara desse num time bem estruturado, esse cara não vai fazer um cara... Mas um cara desse num time todo estruturado Aí é um abraço. Aí é um abraço. Então, acho que teve esse lance do Corinthians. É claro que reafirmo, o time de 2007 não era um time qualificado tecnicamente. Mas, pra mim, é todo um efeito cascata que aconteceu. É difícil jogar no Corinthians, Betão? É, cara. É difícil. Eu falo que você jogar no Corinthians, você vive na linha tênue do amor e do ódio, cara. Né? Na quarta-feira você é herói, no domingo você é vilão. E tá tudo certo. E assim... Você acha que o Yuri Alberto é um case a ser estudado na história do Corinthians, depois de passar tudo que ele passou e ainda conseguiu se reerguer? Cara, o Yuri Alberto é um cara sensacional como pessoa. Eu falo pra ele, o Elô só mete o pau no cara. Assim, como jogador, eu acho que eu gosto de analisar números, sabe? Os números deles no Corinthians na temporada passada e o que já tá fazendo essa temporada são gigantes. Ah, mas ele perde o gol debaixo da trave. Ah, mas ele vai driblar, ele pisa na bola. Cara, acontece. E aí as pessoas pegam esses pequenos recortes, querem criticar alguma canelada que ele dá. Mas ele é o cara, assim, do ano passado ele foi o artilheiro da temporada. Não só do Corinthians, mas da temporada inteira. Maior participação em gols junto com o Garro. Então você vai falar que o cara é ruim, que o cara não serve? E além do que, é o que eu falo sobre o jogador do Corinthians, o cara é resiliente pra caramba. Qualquer um outro jogador, se passasse as críticas que ele passou, já tinha metido o pé. Quantos já aconteceu isso no Corinthians? Que o cara vem com status, joga, sei lá, 6 meses no Corinthians, a torcida pega no pé, não joga mais e vai embora. Ô Betão, e quem veio do terrão, que nem o teu caso, e você vê às vezes uns caras lá, uns parasitas lá, um sanguessuga do lado, você ia cobrar? Você cobrava? Ah, cobrava, cara, cobrava. Você se ligava nos caras e falava, pô, o cara tá de sacanagem? Na hora, não. Eu sou um cara muito observador, cara. Eu sou muito detalhista, sabe? Então, quando chegava um cara assim que a gente via que já não estava vivendo o Corinthians, estava ali só para jogar no Corinthians. Você chamava o cara? Claro, a gente trocava ideia, sem problema algum. Ô Betão, você fala muito bem, né? Você é um cara muito preparado, viu? Você quando acabou de jogar, você foi fazer curso, estudar? Quando eu acabei de jogar, não, Benja. Eu comecei a estudar em 2016. Eu estava na França e eu parei de jogar só em 2022. Não, eu me expressei mal. Quando eu quis falar estudar, eu fazer algum curso específico. É isso. É o que eu tô te falando. Ah, você foi mesmo jogando? Jogando. Ah, que legal. Eu jogava na França em 2016. E eu fiz meu primeiro curso de gestão. Lá? Lá na França. Que legal, não sabia. Aí eu tinha... Mesmo jogando já? Em 2014 eu fiz um de empreendedorismo, porque eu já comecei a visualizar a minha aposentadoria, que eu ficava, cara, eu não quero parar de jogar para ver o que eu vou fazer. Eu quero que é o maior problema dos jogadores, né? E é assim, é uma dificuldade grande. Então eu fiz o quê? Em 2014 eu falei, vou fazer um curso de empreendedorismo online. Eu estava na Ucrânia, inverno, frio do caramba. Falei, eu fiz um curso de empreendedorismo. Falei, cara, não sei se é minha praia. Aí quando foi em 2016... que eu fiz meu primeiro curso de gestão no futebol. Não, né, não vou falar o nome da universidade para não fazer... Pode fazer. Foi na Universidade do Futebol. Meu primeiro curso em 2016. E de lá para cá, todo ano eu estudo. Eu já fiz da Conmebol, já fiz da CBF, da FuteHub, da Futebol Interativo. Então, assim, com a questão de gestão, eu estou muito bem preparado. Eu tenho 10 anos de estudo. Né? Que legal, Betão. Eu tenho 10 anos. E deixa eu falar, mas qual que é o teu horizonte para o futuro? Você quer ser dirigente de novo? Você quer continuar comentarista? Você quer ser técnico? Não. Técnico é a única função que desde que eu comecei a jogar futebol, eu sabia que eu não queria ser. Por quê? Cara, eu não sou esse cara didático e paciente. Eu acho que o treinador tem que ser didático e tem que ter paciência. Eu achei que você ia falar que você não tem mais saco de viajar toda hora, largar a família. Curto. Viajar eu curto. Minha esposa, minha família tá bem preparada com relação a isso. Mas eu não sou um cara didático de ficar, bate na bola assim, tá? Aquela coisa, não tem essa paciência que o treinador tem que ter. E também a volatilidade também do treinador no Brasil, né? Se em 3 meses o cara não tem resultado, o cara tá lascado. Então, assim, eu acabo de jogar no Avaí em 2022, encerro minha carreira. 7 dias depois, eu tinha apresentado 2 projetos para o presidente do Avaí. E aí eu assumo a base, a gestão da base, do sub-14 ao sub-20. Eu fiquei 1 ano e meio lá, trabalhando como gestor da base. E aí o Marcelo Paz, que hoje para mim é um... Ele veio aqui. Ele veio aqui? Um cara sensacional. O melhor gestor do futebol disparado, ele me liga e me chama para trabalhar na base do Fortaleza. Fui trabalhar na base do Fortaleza, só que a minha ambição sempre foi trabalhar em departamento de futebol profissional.
né? Daí eu fui como gestor da base Fortaleza, do sub-16 ao sub-20 com a transição. Daí eu tava lá, depois de 6 meses, o pessoal do Náutico me ligou para assumir a diretoria de futebol, técnica do profissional do Náutico. Aí eu fui, e aí, assim, o Náutico vive um momento muito difícil, né, financeiramente, enfim. E aí nós não conseguimos a classificação da Série C para as fases finais e ele acaba demitindo toda a diretoria remunerada. E aí foi que eu recebi esse convite da TNT, cara. E assim, não queria a princípio, eu sempre gostei de comunicação, né, enfim. E aí a princípio eu fiquei um pouco relutante, assim, cara, eu falei, eu vou. E tô, assim, adorando, cara. Para mim tá sendo uma experiência muito legal ver esse outro lado das câmeras, sabe? As pessoas que eu tô convivendo, assim, sensacional. E hoje, cara, se surgisse a oportunidade de seguir nesse ramo, acho que eu não pensaria 2 vezes. Cara, você fala bem pra caramba, velho. Ah, obrigado. Você fala super bem, Betão. E você... todo programa que eu faço, eu tenho jogador. Porque o que eu sempre falo, Betão, eu não joguei, velho. Eu joguei brincadeira, escola, não joguei futebol. E aí, como tem coisa que eu não posso falar. Tem coisa que eu não posso falar. Como que eu vou falar pro cara? O cara precisa bater uma bola... O cara precisa cruzar assim. O cara tem que bater assim. Pô, tem que fazer chapa. Do Glauber outro dia falou, não, mas o Yuri Alberto tinha que meter chapa. Como se o cara tivesse entrado no Maracanã 3 vezes na vida e chutado um pênalti, cara. Então eu acho importante ter jogador. E o bacana, Benji, assim, tem muita coisa que acontece no campo que, assim, é claro, não fazendo essa divisão, mas quem não jogou acha que o cara teve uma intenção, mas a gente que jogou, a gente sabe a intenção real do cara. Quando o cara cava uma falta, quando o cara cava um pênalti, quando o cara faz algum lance... Ô Betão, o que mudou de melhor e pra pior? Bem, já eu tive o privilégio, assim, isso eu falo pra todo mundo, eu tive o privilégio de vivenciar toda a mudança de comportamento, essa do treinador, do jornalista, do atleta, do torcedor, dos dirigentes, eu peguei essa transição. Então, assim, no meu ponto de vista com relação a jogadores, o que mudou para melhor? Hoje o jogador ele é muito mais informado e mais curioso do que na minha época de atleta. E é mais profissional? Acho que se cuida mais. O cara se cuida mais. Falar que é mais profissional ou não, acho que aí tem exceções, né? Tem uns caras que se perdem. Mas eu acho que assim, o fato de, por exemplo, na minha época, se o preparador físico falasse, vocês têm que subir essa escada 15 vezes e descer rolando. A gente ia subir e descer rolando. Hoje o cara fala, mas pra que serve isso? Ele questiona. Mas não com falta de educação, mas ele quer entender o porquê do exercício. Um exemplo. Se o treinador fala que vai jogar no 4-4-2, o jogador tem muitos jogadores que conseguem trocar ideia com o treinador e falar, treinador, pô, acho que não vai ficar legal pelas características dos atletas e tal, enfim. Então acho que isso é um ponto legal. O que eu acho que mudou para pior é a questão do jogador assumir responsabilidade. Eu acho que poucos jogadores hoje chamam a responsabilidade tanto no jogo em si, como chama a responsabilidade para o meio externo. O do jogo em si é uma discussão. O do para fora é porque para eles está espetacular. Essa mudança que aconteceu, principalmente da parte da relação mídia-jogador, para o jogador ficou maravilhoso. Cara, por exemplo, eu acho uma tristeza entrevista coletiva. Acho uma tristeza. Cara, escolhe um cara pra falar lá e... Porra, velho. E sem contar... Entendeu? Aí tem o jogador hoje, ele tem um staff, ele tem um assessor, é assessor do assessor, o assessor do assessor do assessor. Então o cara vai se blindando, pra ele tá maravilhoso, cara. E aí entra a questão que eu falei no início. É a diferença de você viver o clube e jogar no clube, passar pelo clube. Porque o cara que vive pelo clube tem que viver as pancadas também. Mas tem que saber. Os outros clubes que você jogou, você viveu? Vivi todos mesmo. Tipo assim, por exemplo, hoje no Avaí, né? Foi o último clube que eu joguei. Cara, você vai lá, o pessoal gosta muito de mim. Porque quando eu chego lá, eu aprendo a cultura, eu aprendo os costumes locais, eu me interesso por estar próximo da torcida, né? A vivência que eu tive no Corinthians de encarar gaviões lá que ia chacoalhar o carro, que ia invadir a CT e tal. Pô, quando a torcida do Avaí fazia a mesma coisa, cara, eu era o primeiro aí, porque eu já tinha vivido essa experiência, né? No Avaí eu fui o 6º jogador que mais vestiu a camisa do clube em toda a história. Então, assim, acho que isso faz parte, cara. O cara tem que vivenciar Você tomou muita dura da Gaviões? Tomei.
Muita dor, assim, muita pressão, cara. Tipo assim, o que eu falo? Não era legal, não, de forma alguma, não era bacana, pô, isso fez bem, não fez bem, coisa nenhuma. Mas o que se vive hoje no futebol, com relação à pressão de torcida, cara... Ô, Ben, dá pra gente fazer um programa aqui só de presepada de torcida, cara. Só vamos falar sobre presepada de torcida. A gente fica aqui 1 hora batendo papo. De repente, coisa que talvez nem saía tanto na empresa, porque não tinha vídeo, ninguém filmava. Mas foram várias assim que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Né? Tem coisa assim que você fala, que coisa de cinema isso aqui, não é possível. Mas, por exemplo, quando os caras iam lá no CT ou no Parque São Jorge e tal, é vocês que se conversavam, falavam, quem vamos, não vamos, vou eu, não vai eu, não, vai você. Tinha esse papo? Bem, já, porque assim, num grupo você sabe quem é líder. O próprio grupo sabe quem são as lideranças. Né? Então não dá pra escolher na hora, vai você, não. Porque sabe que é o cara que é o capitão, pô, tem um cara que é o líder da resenha, que vai também, tem um cara que é o líder técnico do time, normalmente vai também, que nem sempre quem é líder técnico é o líder da liderança de grupo, né? Então, normalmente, num grupo de futebol, você sabe quem são as lideranças. Daí, normalmente, vai ser esse cara. Vai o mais velho, o mais experiente, com mais rodagem, junta os 4, 5 e vai. Normalmente, as coisas acontecem assim. Ô, Betão, você sofreu preconceito porque você não é um cara alto, né? Pra zagueiro. Né? Até quando você entrou aqui, ele falou, nossa, o Betão, achei que o Betão era muito maior. Né, que você falou? Eu falei, pô, e qual é o problema, Elon? O que tem a ver? O Marquinhos é titular da seleção, tá no Paris Saint-Germain. E hoje a gente vê preconceito contra zagueiro baixo e goleiro. Hoje o goleiro fala que tem 1,88. Não dá. Com 1,88 o cara é um cavalo, velho. E outro, vou usar o mesmo termo que você usou, preconceito. Quando vai contratar um goleiro, o que o pessoal fala? Sabe jogar com o pé? Pô, o goleiro tem que saber defender, cara. Tem que saber defender. Depois jogar com o pé é um adendo. Então vai jogar na zaga, na lateral. Com relação a isso, Benja, eu sempre tive desconfiança. Só que eu falava pra todo mundo, tá, beleza. Eu quero que o treinador me olhe e fala, pô, o Betão é baixo, mas... E era o que eu procurava fazer. Cara, eu sou baixo, mas eu me posicionava bem. Pô, eu sou baixo, mas eu era veloz. Ah, eu sou baixo, mas tenho uma boa leitura de jogo. Porque não adianta ser um cara alto e lento que não vai adiantar nada. Então, acho que eu colocava essa pulga atrás da orelha de muitos treinadores. E na Europa, não era pior? Porque, pô, a gente vai ver os zagueiros europeus. Oh, eu tava lá na zona mista do Flamengo e Liverpool, no Mundial, e o Van Dijk, brother. Enorme. Tá louco, velho. O cara parece um lutador de UFC. Na Copa de 2018 eu trombei o Courtois. O bicho parece jogador da NBA. Bem, já eu joguei 4 Liga dos Campeões e 5 Liga Europa. E como eu joguei o Campeonato Francês, então o Ibra eu marquei ele assim umas 5, 6 vezes. O cara, ele é um armário. O Ibra? Ele é enorme, tanto de altura como de largura. É forte, né? Forte, assim, cara forte. E aí, ele é folgado mesmo? Cara, na época não. Na época, eu joguei com ele bem na época que o Nenê tinha ido pro... Não, que o Nenê já estava no PSG e ele chega. Eu joguei bem na época que eles estavam tretando lá, né? Então eles... O bicho pegava entre eles dois no campo, assim, mas com a gente, não. E aí eu usava uma estratégia para marcar ele, que quando eu jogava de zagueiro... Eu joguei bastante na Europa pelos lados, tanto pela esquerda como pela direita, meio como lateral, assim, né? E quando eu jogava na zaga central contra ele, eu usava da estratégia. Cara, o goleiro quebrava, porque o meu companheiro ucraniano era 1,94 m, né? E eu tenho 1,81 m. Aí o que o Ibra fazia? Ele ia do meu lado pro goleiro quebrar nele. E aí eu nunca disputava com ele no alto. Então eu deixava ele dominar, quando eu dominava, embaixo eu ia. Mas assim, eu tive dificuldades, mas eu tinha que usar de experiência para superar Betão, isso. por que o nome é o mesmo? Mas por que são esportes diferentes? O que a gente joga aqui e o que os caras jogam na Europa? O nome é igual, né? Eu falei o nome. O nome é igual. O esporte é outro. Cara, assim, as regras são iguais também. O que eu penso, né, nessa minha vivência, nessas idas e vindas? Eu acho que o brasileiro, até certo ponto, é um pouco prepotente, no sentido de falar assim, cara, eu sou o rei do futebol, né? Eu sou, né? Não, desculpa. É porque outro dia aqui eu falei justamente, ele lembrou a mesma coisa. Eu falei, o Brasil, desculpa, Betão, foi muito igual. Porque eu falei, o brasileiro é um povo humilde demais. Menos quando fala de futebol.
Ele acha que só a gente sabe jogar, Mas- só a gente sabe torcer, ninguém mais faz bom jogador no mundo, só a gente. Desculpa. E aí o brasileiro ele acha assim, até certo ponto ele se sente prepotente com relação ao futebol. E lá o pessoal não, cara, eles querem aprender, eles querem evoluir, eles querem entender o passe, eles querem entender o chute, a finalização, o cruzamento, a tática. E o brasileiro acha que não precisa disso. Né? Então eu acho que isso faz com que o futebol europeu esteja à frente do futebol brasileiro. Eu acho que aquela história do Brasil ser o país do futebol, cara, um dia já foi. De ser o país do futebol, né? De vencedor e tal. Só que daí a gente está cobrando hoje um Brasil que seja o Brasil de 10, 15 anos atrás. Que talvez, no meu ponto de vista, já não é. Né? A gente meio que parou no tempo. O pessoal da Europa evoluiu. Engraçado, né? É engraçado, as mesmas palavras que eu usei, velho. E aí vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu falei uma vez, eu jogava na Ucrânia, eu fui num programa e o cara falou assim, pô, Betão, ele fez foi um programa aqui no Brasil, né, nas férias, ele fez uma pergunta meio irônica, assim. Falou, pô, Betão, o pessoal lá na Ucrânia, o campeonato lá é técnico igual aqui no Brasil? Daí eu falei, os ucranianos são mais técnicos que os brasileiros. Ele falou, você tá de sacanagem. Eu falei, o brasileiro é mais habilidoso, mas técnico o ucraniano tem mais. Tanto quando a gente faz bobinho, só o brasileiro que fica no meio. Porque os caras têm técnica de passe, de domínio, e a gente só quer, né, fazer embaixadinha, aquele negócio todo, que é diferente, técnica e habilidade. Então, quando tinha trabalho de cruzamento lá, a gente cruzava 10 para trás do gol, os caras erravam uma para trás do gol. Então, acho que isso vai muito de encontro com... tem o mesmo nome, os esportes, mas são praticados diferentes. Mas aí também a gente vai também da estrutura que tem lá fora, né, a seriedade que eles levam lá fora, que é diferente do que aqui no Brasil. Estrutura hoje nós temos. Mudou. Estádios bons hoje nós temos. Não é mais como era antes, não. Né? O calendário não é o ideal, não é. Mas, velho, melhorou da época que você jogava. Não, sim. 200.000%. Muito, muito, tá? muito. A grana, hoje, no futebol brasileiro, ela não é... Óbvio que ela nunca vai ser compatível à da Europa, até porque uma moeda lá vale 7 vezes a nossa. Mas hoje, você jogar uma Série A do Brasileirão, dos 20 clubes, cara, pelo menos em talvez 12, 13 clubes, você vai ter uma grana legal. Hoje, talvez... exceção de você ir para uma Arábia Saudita, para um Emirados Árabes e tal, você ganha muito bem aqui. Prova disso é que os jogadores argentinos, uruguaios, venezuelanos, colombianos estão vindo jogar aqui. Porque paga muito mais que lá, na América do Sul. Então muita coisa melhorou, cara. Mas o problema ainda é, na minha opinião, cultural. O Benja, ganhar uma grana boa pra você é uma coisa, pra mim é outra. Vamos deixar isso bem claro. Pra você, pra ganhar bem, sim, o que eu tô querendo... Não, mas eu não fiz comparado lá fora. Eu fiz comparado aqui. Hoje é diferente. Sim, justamente. Mas, por exemplo, numa Série C, eu vivenciei com a calendário de Série C. Sim. Tem jogador que ganha 80 pau, Benja. Na Série C. Jura? Tô te falando. Eu vivenciei Série C. Mas recebe? Recebe 80 pau. Então... É o que você tá falando. Então, isso eu nem sabia. Então tá mais ainda. Eu fiz só uma brincadeira aqui com relação a 80 status pau na de vida. Série C? 70, 80, Série C. Que bom. Né? Que bom. Se tá recebendo, maravilhoso. Pois é. Aumenta o nível. É o que eu tô falando, assim, o nível salarial do Brasil hoje, cara, é sensacional. O moleque sobe da base hoje, chega empresário para negociar. Quanto que você oferece pro menino? 50 pau. Não, então não quero não. Então não vamos assinar o contrato. Cara, o moleque subindo da base não quer ganhar 50 pau. Você subiu o profissional do Corinthians ganhando quanto? Posso falar? Pode. 7.500, cara. E que eu vou te falar? Não, pra época, você vai colocar inflação, aquela coisa toda. E mesmo assim, para um garoto que vem da base, tava sensacional. Era uma puta grana. Né? Mas é óbvio. Esse dia, eu fiz no meu Instagram lá, eu postei o meu primeiro olerite, de 1999. Daí eu postei lá, era R$700. Meu primeiro contrato profissional do Corinthians, R$700 eu ganhava. E aí teve um cara que falou pra mim assim, 700, tá colocando a inflação de hoje, blá, 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 blá. Hoje daria uns R$8.000, você ganhava bem. Eu falei, pois mas na época era 700 conto. Você não era de... Você
Você não você não é um cara que teve dificuldade. Não. Você teve sempre meu pai, uma situação privilegiada. Vou dizer que eu era da classe média de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo, próximo da periferia. Mas nunca passei tinha fome, tudo. nunca passei necessidade, estudei em colégio particular, né? Então não tive, nem eu nem meu irmão. Nunca passamos por aperto na vida, não. Mas eu sou um cara que eu sempre, o Paulo Angione sempre falava isso, né? Eu sei subir no morro e sei andar no asfalto, né? Ele sempre usava essa frase. E eu sou desse tipo, cara, porque eu vivenciava muito perto da periferia. Né? Eu estava sempre ali, o bairro que eu morava era na periferia. Mas teu pai que era polícia? Meu pai era polícia, cara. Meu pai era Tava polícia. na dúvida, me deu um branco se era teu pai ou o pai do Jô. Não, era o teu, né? O seu Dario não, mas era o meu meu pai. Jô, gente boa, demais, né? Demais, Meu pai era policial civil do DEIC. E aí a gente nunca teve problemas assim com relação a passar necessidade. Ô Betão, e jogar na Europa pra você, foi de boa? Foi sensacional, Benji. Acho que foi o salto para a profissão que eu precisava. Né? Então, quando eu vou para a Europa, quando eu volto uma outra pessoa, cara. Daí eu falo em termos de leitura de jogo, de entender o esporte, né? Que na época que jogava aqui no Brasil, você tinha que cobrir, o zagueiro tinha que cobrir lateral, cobrir volante, cobrir goleiro, Daí quando eu vou lá para fora, aí você começa a falar, opa, o negócio não é tão desse jeito. E aí eu tive um acréscimo cultural, né, em relação a idioma, cultura local. Quando eu recebi a proposta da Ucrânia, eu fui ver, cara, como que era a política lá, antes de ir. Fui como era a política, qualquer idioma, as estações do ano, a cultura. Antes de aceitar? Claro, eu queria saber onde eu estava chegando. Você foi com a tua mulher? Você já era casado? Já era casado. Nós casamos em 2006 e eu fui para lá em 2008. Então eu chego lá querendo sabendo onde eu estava chegando. Que daí aí o que eu falo, sabe? Muito jogador fala assim, vai pelo dinheiro, não, eu vou por qualquer motivo. Não me adaptei, não conheci. Cara, vai ler antes, cara. Hoje a informação é automática, cara. Vai procurar saber para onde você está indo. Você só vai por causa do dinheiro. Né? Então eu fiz todo esse preparo antes de chegar lá. Então o impacto não foi tão grande? Não foi grande. Aprendi a falar russo, né? Aprendi a conviver com... Tipo, você fala na boa? Você se vira bem? Cara, bem já. Assim, se você me der um texto para ler em russo, que é o alfabeto cirílico, eu vou saber o contexto. Talvez eu não vou saber ler todas as palavras, mas um contexto, escutar uma reportagem, por exemplo. Eu sei sobre o que o cara tá falando. Tipo, assim, é mesmo? É que eu tive umas experiências para isso lá, né? Eu cheguei... Spassiba. Eu cheguei lá, o time fazia pré-temporada fora. Tipo, por exemplo, no inverno ucraniano, que é muito rigoroso, a gente fazia pré-temporada no inverno espanhol e português. Você botava jornal na chuteira? Tinha que botar jornal, um monte de coisa, pomada na orelha. Você jogou o pior inverno foi quando você pegou lá? Na Bielorrússia, a gente estava jogando uma fase pré-UEFA, ou de grupo da UEFA, menos 22. Com a bola laranja? Bola laranja, com aspirador só na linha e o resto tudo branco. Cara, menos 22? Menos 22. Como é que faz, Betão? No intervalo eu não queria voltar pro segundo tempo, cara. Eu pensei acho que umas 10 vezes em voltar. Porque assim, quando você vai na empolgação. Pra aquecer é ruim e tal. Daí você vai pro vestiário, seu corpo começa a reagir, porque você tá no gelado e você vem pro quente, assim, né? Então começa a doer ponta do pé, começa a puxar a temperatura do corpo. Eu falei, cara, eu não vou conseguir voltar. E os caras de lá, na boa? Na boa, que estão acostumados. Aí tem chá fervendo, o cara toma um chá no intervalo e dá-se um jeito. Mas foi pesado. Tá louco, pesado. velho. Eu com 2 graus, eu odeio frio. Menos 22 foi terrível. E pra cabecear? É tudo terrível, Benja. É tudo terrível. Mas depois dos 10 minutos, você vai na... Mas pra começar a falar, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pra que eu vim me meter nessa? Mas daí depois você começa a jogar, vai embora. Na época podia usar aqueles... a gente pegava a touca, cortava e usava de cachecol, podia usar calça e tal. Aí nesse jogo foi engraçado. Durante o jogo, você vai suando, vai molhando. Teve uma hora que eu apertei, eu falei, cara, tava tudo congelado a lã da touca, assim, sabe? Unha do dedo do... Ô, Betão, você sofreu racismo? Bem, vamos falar sobre preconceito racial, cara. Eu sofro muito mais no Brasil do que fora. Porque aqui é estrutural, cara. Isso é a pior coisa que tem. Lá os caras são racistas. Que caso você sofreu aqui? Cara, veja,
por exemplo, o Neguinho. Ó o Neguinho lá. Pô, o cara é referência, cara. Negro virou referência. Ninguém fala assim, onde você tá do lado do Neguinho ali? Pra mim, isso é preconceito racial. Né? Ninguém fala assim, tá do lado do branquinho e tal, mas enfim. Então eu acho assim, você chega numa loja boa aqui, quantas vezes? O cara não te olha na cara? Não olha, e é coisa que aconteceu lá fora, a gente fica te medindo. E aí uma vez na Ucrânia, eu cheguei numa loja de grife e falei, quanto custa essa camisa aqui? Eu comprei uma camiseta. A pessoa falou assim, é cara. Eu falei, cara, eu não perguntei se preço. É barato ou caro, eu tenho o preço. Eu não perguntei se é barato ou caro, eu perguntei o preço. Né? Mas o que machuca mais, assim, você tá na rua. Eu sou um cara que ando totalmente à vontade na rua, de chinelo, bermuda e tal. Aí quando você vê que pessoas começam a te olhar com sinal de perigo, sabe? Isso aqui no Brasil acontece. Sinal de? Perigo. Achando que você vai assaltar? Vai assaltar. Isso é absurdo, né? Puta que você entra no mercado e a pessoa fica te olhando, meio que seguindo, sabe? Quando não reconhece. Então acho que no Brasil acontece, é velado, e o pessoal fala assim, não tem. Você acha que no Brasil não tem? Um país miscigenado. Esquece. Né? E a gente fica muito de olho no que acontece fora e esquece de ver dentro do Mas do você nosso toma país. Satisfação? Você Não, já foi Benji. falar algum problema aí? Não, assim, com relação ao preconceito racial, o que eu faço? Né? Talvez, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu procuro dar o exemplo da minha vida. Então, com as minhas atitudes, né, por exemplo, como eu me comporto, como eu trato as pessoas, o meu dia a dia. Eu gosto de levantar bandeira, assim, quando acontece algum caso, eu levanto bandeira, mas não sou aquele cara que a todo tempo tá dando soco e batendo na tecla, sabe? Porque eu acho que as minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. Ô Betão, o Lucha veio aqui. O Lucha falou uma aí, velho, que saiu no mundo inteiro, cara. Ele falou que não tem preconceito racial contra o Vinícius Júnior, não. Que o problema do Vinícius Júnior é que o Vinícius Júnior dentro de campo enche o saco. Você concorda? Eu acho assim, houve o preconceito racial com o Vinícius Júnior, sim, mas ele está usando de uma maneira para se defender do preconceito racial que talvez está jogando contra ele. Então você vê, todo jogo que acontece, por exemplo, clássico lá, você vê que ele está sempre fazendo algo para... no meu ponto de vista, ele não precisa ficar provando mais que ele é um bom jogador, que ele é um cara... E eu acho que isso instiga mais as pessoas a ficarem perseguindo ele, vamos dizer assim. Mas houve, preconceito racial houve. Assim como houve com o Daniel Alves, que jogaram uma banana pro Daniel Alves, né? Assim como houve com outros jogadores, esse preconceito racial. Mas acho que a maneira que ele está lidando com o preconceito racial, talvez está indo contra ele lá na Europa. Eu acho que é mais para esse lado. Eu acho um absurdo o que faz com ele. É. Independentemente se ele provoca ou não provoca. Porque quando ele provoca jogando bola dentro de campo. Não vejo problema nenhum. Ele é chato. Quantos jogadores tem chato? Pois é. Hã? Você jogou com o Ibra. Os caras não falam que o Ibra também enche o saco, é mala e o caramba. Quantos caras não fazem essas coisas, velho? Vários. Agora, vários, você pendurar um boneco do cara enforcado numa ponte... porque o cara é chato jogando bola? Benja, eu trabalhei com um cara... Olha, eu trabalhei com um cara recentemente e aí a gente estava falando sobre o preconceito racial. Ele falou, pô, Betão, eu acho que é muito mimimi, o cara falando. O cara é branco. Daí ele falou assim, na ocasião, cara, isso aí a gente faz, o torcedor faz para desestabilizar o adversário. Eu falei, peraí, para tirar o cara do jogo, ele falava. Eu falei, eu parei assim, eu falei, mas que jogo você tá falando? Do futebol ou o jogo da vida? Porque você mexer com a história de um país, de uma raça, você não tá falando de futebol, cara. É o jogo da vida. No futebol vale tudo? Não, de jeito nenhum, cara. Aí o futebol é um mundo paralelo? Você falou pra ela que eu era muito bonzinho, cara. Porque eu acho que mesmo sendo jogador de futebol, os meus princípios em campo eu não quebrava, não. Falei que você é bonzinho como pessoa. Isso, justamente. E eu levava isso pra campo, então, sabe? Assim, você é uma pessoa de... Você cometia falta, fui expulso, mas acho que os meus princípios... Eu não era do cara que fazia tudo pra ganhar um jogo. Vou quebrar a perna do cara. Tem jogador que faz assim, deu. Vou dar uma voadora e vou dar no meio. Eu nunca tive esse pensamento, cara, vou dar no meio do cara. Cara, eu não consigo ser assim. Você teria feito o que o Rodrigo Caio fez aquele dia Corinthians São Paulo com o Jô? Que ele falou, não foi. Você lembra disso, cara? Puta, deu uma polêmica absurda. Cara, eu ficaria quieto, eu acho, né? Por mais assim, não...
Sei lá, mas assim, acho que eu não faria, não. Por exemplo, sinceramente. a Elô falou outro dia pra mim, achei muito forte o que ela falou. Ela falou assim: se eu fosse jogador, pra mim, tipo, não tem limite. Tudo que é feito, tudo que puder ser feito pra ganhar, ela falou pra mim, tem que ser feito. Se é trapaça, se é iludir e tal. É uma visão dela. Pra você também? Não, de jeito nenhum. É que a Elo é de outra época, né? A Elo é. De Mas outra assim. época não, de outro século. Mas eu não tenho essa visão. Apesar que já fiz coisas, se você for pegar aí, eu já fiz coisas que talvez foi uma trapaça, mas eu defendi uma bola com uma mão, mas um jogo Corinthians e Juventude, e aí logo no escanteio foi gol. Mas na época, na hora foi um reflexo que eu tive ali no jogo, mas enfim. Deus é justo. Pois É? A banca paga, a banca cobra, velho. Isso aí. Mas então, tem alguma coisa que você se arrependeu na sua carreira? Tem alguma coisa que você olhando pra trás foi isso aqui eu não faria? Não, Benja, pior que não, cara. Não tem nada assim. Que me deixa em dúvida, mas assim, foi uma vez que eu prezei pela minha família, né? Que o presidente do Dínamo, quando eu pedi pra ela sair do Dínamo, porque minha esposa ficou grávida novamente. E aí, minha esposa ficou grávida do segundo filho. E aí, pra ela estava sozinha lá, então a gente resolveu voltar. Mas o presidente do Dínamo pegou um papel e uma caneta e falou assim: ó, coloca no papel quanto você quer receber e quanto tempo de contrato você quer. Aí na hora minha mão tremeu. E você não colocou? Não coloquei. Ah, Betão, caraca. Velho. Daí eu prezei pela minha família, cara. Eu falei, presidente, a questão não é dinheiro, não é nada, eu preciso sair por causa da minha esposa, não estava legal. E aí eu fui para a França. E aí é um país um pouquinho mais desenvolvido, né? Um pouquinho de muito, para poder ter uma segurança melhor, assim, para minha esposa e para meus filhos. Você sempre teve cabeça boa, Betão. Você fez um pé de meia? Você soube... Bem, já, assim... Tô legal. Preciso trabalhar, óbvio. Mas tô tranquilo, cara. Mas eu tenho uma escolinha lá em Florianópolis. Você dava muita orientação pra uma galera que você via que tava indo pra um caminho e falou: deixa eu falar, velho. A nossa carreira acaba, segura a bronca aí, vai ser ruim. Sempre dei, veja. E desde aquela época, muitos não ouviram, outros ouviram, e continuei dando como gestor, cara. Porque assim, o jogador de futebol, ele esquece que depois que ele vai parar com 30, 40 anos, ele vai viver no mínimo mais 30, 40 anos. Então ele para mais ou menos na metade da vida dele. E aí se o cara não estudou, se o cara não guardou dinheiro, se o cara não se preparou, o cara vai... fazer o que da vida? Por mais que o cara o cara ficou milionário, não vai precisar trabalhar pro resto da vida, mas o cara tem alguma coisa para ele fazer. Senão ele vai ficar sentado no sofá com depressão, com a conta cheia, com síndrome do pânico, síndrome sei lá do quê. Então eu acho que a preparação pro atleta pós-carreira é essencial, cara. Independente se ele tem dinheiro ou se não Tipo tem assim, dinheiro. você chegar um dia pra tua mulher e falar: ó, chega, vou parar. Pra você foi na boa? Muito. Super tranquilo? Eu me preparei bem já para parar, até para isso eu me preparei. Eu ensaiei parar desde 2019. Você parou com quantos anos? Com 38. Então, desde 2019, desde os 35, eu comecei a pensar. Porque lá no Avaí estava uma situação financeira ruim, e era a mesma situação do meu início de carreira, eu que tomava frente de tudo, para falar com o presidente, para falar com quem. Eu falei, cara, e foi um ano ruim pra gente na competição. E aí, 2020, pandemia. Daí, 2021, eu falei, cara, próximo ano eu paro. Aí eu conversei com a minha esposa e tal. E parei bem, cara. Parei podendo jogar, nunca tive problema com gordura, com lesão, com nada. Então eu parei feliz, sabe? Parei consciente do que eu tava fazendo. Porque é o maior drama, né? Muito. Eu tenho um monte de amigo aí, jogador, os caras falam: velho, porra, cara. E é muito disso, do cara não ter se preparado, o cara esperar o último ano da aposentadoria para falar, vou parar. Então, o cara e aí no dia seguinte, o cara não sabe pra onde ir, né? Isso é resenha. Cara, não, deixa eu te falar, meu. Não vou citar o caso do cara, apesar que foi numa entrevista, mas não quero expor o cara nesse ponto. Mas foi um cara que jogou muita bola, mas muita bola, muita. Jogou na França, jogou em seleção, ganhou dinheiro, frequentou o jet set internacional. Aí o cara falou: velho, parei. No dia seguinte, cara, o cara falou: eu cheirei todo o meu dinheiro.
E aquilo ficou, faz muitos anos isso, e ficou muito marcado para mim, porque o cara falou assim para mim, Benja, no dia seguinte eu não sabia para onde ir, o que fazer. É isso aí. Eu não sabia, tipo, eu acordei e falei, e agora? E o cara foi pra cocaína, cheirou tudo, é óbvio. E o jogador, infelizmente, quando ele entra numa situação dessa de perder todo o dinheiro, né? Não é todo jogador, é uma minoria que ganha muito bem, né? Uhum. Porque também os caras falam jogador, parece que... Você vai olhar o Cristiano Ronaldo, vai olhar o Messi, vai olhar... né? É uma pequena parte que consegue... Só que quando o cara para, né, Betão? O que acontece? Ele não consegue mais ganhar se ele não se preparou o que ele ganhava jogando bola. Mesmo se preparando, talvez Mesmo se preparando também é muito... não chega. Não dá, é outro nível. E aí o cara tem que colocar o pé no freio, né? Não tem mais restaurante chique todo dia da semana. Trocar de carro cada 6 meses. Hora. E quando eu parei, fiquei assim também. Fiquei assim, alguns dias em casa. Falei, falava pra minha esposa, você não quer que eu vá no mercado, não? Você não quer que eu vá na farmácia, não? Você não tá precisando de alguma coisa da rua? Porque o cara, assim, quando a gente joga, a gente tem rotina. A gente sabe que vai treinar, que vai viajar, que vai concentrar, que vai almoçar. Né? Aí quando você parou, você acabou a sua rotina. E é uma rotina disciplinada. Disciplinada. Por mais que o cara dê uma quebradinha, mas tem os horários ali, tem aquilo lá, né? Muito louco, né, cara? Muito louco. E é um negócio que vocês fazem desde os 10 anos de idade. Exatamente. Daí você fica fazendo isso durante 25 anos. E de repente fala, não vai fazer mais o que você fazia. Agora você vai ter que achar alguma coisa pra você fazer. Então, esse é um negócio que eu acho que no futebol hoje eu vejo menos preconceito e acho muito legal. Hoje se fala mais abertamente, sem tanto preconceito, do cara fazer uma terapia. Nossa. Mesmo jogando. Eu sou super a favor, cara. Super a favor. Quando você falava isso há 10, 15, 20 anos atrás, não sou louco. Cara, fazer uma terapia não é questão de loucura. É você resolver os seus problemas. E você falou do cara aí que torrou dinheiro com cocaína. Eu acho que muitos dos problemas que tiveram antigamente com alcoolismo, com droga, com noitada, acho que é muito disso, que o cara não estava legal e procurava algum lugar para desabafar, entendeu? Betão, você imagina o que é, velho? Você ficar 20 anos da sua vida, vamos 20, vai. Não vou nem... 20 anos da sua vida fazendo a mesma coisa. Né? Cara, no dia seguinte você aperta um botão, tudo sumiu. É triste, velho. E vou te falar um outro detalhe. É um vazio, um buraco, cara. O jogador de futebol, ele aprende desde pequeno a se proteger. Então, o jogador de futebol está sempre desconfiado quem está chegando perto. Pô, o cara quer tirar proveito. Então, isso é normal, o jogador ter essa visão. E aí o cara fica sem fazer muitas amizades durante a carreira. É poucas amizades que o cara faz. E aí, quando o cara para de jogar, daí você vai olhar a sua volta assim, fala, quantos amigos eu tenho? Poucos, porque você não tem um relacionamento com muita gente, alguns, né? Tem jogador que consegue fazer sua roda de amigo, mas normalmente é assim. Aí o cara não teve muito relacionamento, aí o cara olha pro lado e fala, cara, eu não fiz muita amizade, agora eu tenho... Como que faz amizade agora? Então tem muitos detalhes mesmo, assim, que o pessoal vê o jogador de futebol somente como aquele robozinho ali. Muito... o cara comprou uma Lamborghini, casou com a Miss, não sei o quê. Não é isso, velho. Cara. Hoje a gente vive isso, né? A vida do Instagram. É isso aí, cara, mas ninguém mostra no Instagram chorando. Ninguém vai postar o jogador triste, né? Ele vai botar uma foto dentro da piscina, na Ferrari e tal. Eu sigo a Elô no Instagram, né? Aí eu entro no Instagram da Elô Campagnolo. Gente, que vida é essa que a Elô leva? Mas a Elô, é como a gente falou, né, cara? Trabalhou com muita gente. Foi Pelé, foi Barbosa. Postou o namorado dela tem 22, 23 anos, sarado. Aí eu falei, Elô tá namorando? Não, é Instagram. Olha, nada melhor que a combinação. Eu tô perdendo, né, o bom senso. Né, Elô? É porque me surpreendeu ver aquele cara com você. Você falou que era um sobrinho, depois era namorado, depois era só Instagram. Nada melhor que a combinação de duas paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho, ele tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, Betão, o esporte. Você sabia, Betão, que a Melita é o café oficial do Manchester United? Top, né? Aí, e a Melita também é o café oficial de quem, Glauber?
do Benja. E tá sempre aí apoiando, incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí, a Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site para compras acima de R$250 e ainda ganha frete, ó, na faixa, grátis. Então aproveita, escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Romero, você já trombou o Romero em jogo lá, fazendo a TNT? Olha que simpático. Esse moleque não ri. Esse moleque não ri. Ele não emite um som. Não habla. Nada. Faz 12 anos que ele trabalha aqui, eu não ouvi a voz dele. Eu não sei quando ele tá feliz, quando ele tá triste. Porque ele é o Spock da Enterprise. É o Spock. Ele veio de Vulcano, velho. Olha lá, não sei. Me incomoda isso, porque eu não sei quando ele tá feliz, quando ele tá triste. Ele não fala. Eu queria que ele me xingasse, que ele reagisse, alguma coisa pelo menos. Ó, pra você é um cara. Valeu, Benja. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Ô, Betão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito legal mesmo. Eu fico muito feliz de ver você tão bem na sua vida, porque eu lembro de você lá subindo da base. Porra, ô, gente, eu vi subir da base Betão, Edu, grande Edu, Kleber, Edu Gaspar, Kleber, Jô, William. O William, pô, seu Severino, a lenda do Parque São João. E era tão legal, velho, antigamente, que até os pais. Bar da Torre, pô. Os pais, o Bar da Torre. Ô, Glauber, os pais dos moleques eram legal. Eram personagens. Seu Dario, teu pai, o pai do Jô, o seu Jordão, que é o pai do Kleber. Seu Jordão, seu Severino. Pô, ficava todo mundo lá, era legal, velho. O Andrés ficava junto. Hoje em dia, nem os pais mais a gente vê, velho, porque o moleque já tem um empresário, já tem um assessor, né? O moleque já tem carro com motorista. É que eu falo de viver o Corinthians. A gente treinava, jogava, a gente passava o resto da tarde ali no Corinthians, até escurecer, os pais estavam tomando a gente vivia o clube, cara. Ô, Betão, mas hoje, tudo bem, você é profissional, você jogou bola, você é comentarista, pá. Mas o Coringão joga, você torce ainda? Veja, assim, não tem como separar as coisas. Ninguém fala assim, não vou torcer mais, não gosto mais. Né? Não tem como. Não acompanho como acompanhava antigamente. Mas é legal ver o Corinthians ganhar, cara. É legal você ver... Você não faz poropopó? Cara, não faço, cara. Pô, Betão. Não faço, cara. Isso aí... Mas é de lei, né? É de lei. O poropopó é de lei. Né? Você sabe que eu falo isso faz muitos anos e até hoje e os caras acham que eu falo zoando, eu não falo, Glauber. O poropopó, ele tinha que estar no hino oficial. Ele tinha que estar... fazer parte do hino, né? Cara, Poropopó. Não é? É, mas tem. Mas não, tá, não é oficial. Não, tem. O poropopó tá lá. Quando você canta o hino, você canta. O Corinthians é diferente, Betão? Totalmente, bem. Totalmente. Totalmente diferente. Acho que não tem como você comparar o Corinthians com nada. Quando fala de futebol... cara, como que é jogar no Corinthians? Normalmente você fala uma referência. É mais ou menos assim. Como que você vai explicar o que é jogar no Corinthians? Não tem explicação, é só quem tá ali, cara. Né, assim, você vê o que aconteceu nesse último episódio Corinthians, Libertadores e depois jogo Paulistão decisivo. Se é um time normal, provavelmente o pós-eliminação da Libertadores ia ter, sei lá, 15 mil pessoas no estádio, 20, uns criticando. Cara, eu tava lá no jogo pós, né? Aquilo tava surreal, aquele ambiente... Então, quando você vai em Itaquera comentar pela TNT, quando você entra no campo, dá uma olhadinha pra lá, dá um... Ó, só de falar, porque sabe o que acontece? Você não sabe o que é isso, Elô. Só de falar, sabe o que acontece? A primeira vez que eu fui lá, eu queria entender, que fazia muito tempo que eu não ia em Itaquera. Eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, onde que era a rampa que a gente subia do metrô? Onde ficavam os vestiários? Onde ficava o campo 1, campo 2? Você quis se localizar. Mas não consegue, cara. E ali, assim, dá porque é história, né, cara? Dá um sentimento, assim, de... Cara, o Corinthians conseguiu, cara. E a saudosa Maloca, o Pacaembu? Pacaembu, ali era top, né, cara? Ali acho que era um dos melhores lugares pra jogar, cara.
Por mais assim que não era a melhor estrutura, mas acho que era os melhores estádios para jogar. Minha estreia foi lá, inclusive. Puta, dá uma saudade do Pacaembu, velho. Eu não sei como é que tá agora, se tá a mesma vibe, né? Depois. Eu nem entrei mais lá, velho. Também não fui. Tiraram tobogã, virou shopping, centro de convenção. Romero, desculpa, não quero te incomodar, pelo amor de Deus. Romero, só fala assim. Só pra ver se... Hoje foi o pior dia que você pediu pra me falar. Tá explicado então, por isso que ele não fala. E além de tudo, ele é marrento, né? Ó, Betão, vou levar um fone, vai levar um fone da Edifier pra você ir ouvindo no avião. Top. Você tá ouvindo, você gosta de música? Gosto de rock. É nóis, Glauber! É mesmo, Betão? Você tá zoando. Eu vou falar que eu gosto do quê? Mas você gosta do quê? Rap, funk, MPB, não, samba? Mais de MPB, pode ser samba, mas rap não. Você não Funk gosta de não, rap? funk não. Não, o funk... Bom, aí é um outro tema pra gente discutir, né? O funk hoje virou, né? São dois funk, né? isso O aí. funk que eu conhecia é o funkão dos anos 70, os black, legal pra caramba. É isso Os aí. KC, os Queen the Gang. Pronto. Mas eu sou bem eclético, assim. Então, mas você vai levar de presente pra você ouvir no avião. E ó, esse fone da Edifier top, é cara. espetacular. Você põe aquele veda tudo, é Bluetooth, tem com cabo se você quiser também. Que meu filho não veja isso, cara. Não, teu filho tem quantos anos? 15 anos. Ô, Elô, pega o endereço do Betão. Você tá ouvindo, Elô? Eu tô. O que um não fala, a outra desanda. Manda entregar pro filho do Betão, Caramba, que top. tá? Mas pra entregar, Elô. Não, o Betão passa o endereço. Boa. Então o Sérgio K da Legal. Edifier vai entregar pra você. Obrigado. Se você não deu a sorte do Betão de ganhar um Edifier, tem as caixas de som, tem foninho pra correr, é top. Entra aí, edifier.com.br, faz tua compra e no cupom coloca Benja que vai ganhar 5% de desconto. Pô, Betão, Valeu, Benja. eu que te agradeço. Obrigado, Satisfação irmão. toda minha. Fiquei muito feliz de te ver bem, feliz. Obrigado, Benja. Muito obrigado. Arrebenta lá na TNT. Você tá muito bem. Obrigadão, Benja. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Sempre te acompanhei. Nunca escondi de ninguém, que eu sempre fui seu O fã. Betão tá a cara do Militão. Não, o Militão que é minha cara, né? Porque Pô, mas tá igualzinho o Militão é mais tá não, novo. Romero? Você pode... Então é horroroso. Obrigado, Elô. Horroroso. É bonito. O que foi, Romero? Falta só um pouquinho na testa. Ele Falta a testa? ele tá com o pezinho mais alto, o Militão? Olha, o Romero é detalhista. Os caras já te confundiram com o Militão na rua? Não. Eu Já, acho que né? você é o primeiro. Ah, não é não. Você é o não é primeiro. não. Você é o primeiro. Obrigado, Betão. Valeu, Benja. Eu que agradeço, mano. Sensacional. Esse é o Betão Militão. Semana que vem tem mais Benjamin. Benjamin Mucho. Valeu.